Muito se fala a respeito da educação dentro do metaverso. Mas afinal, como que a gente vai conseguir aplicar isso? Eu mesmo, que estou na sala de aula há mais de 14 anos, muitas vezes me pergunto como que a gente vai conseguir atrelar, anexar tudo isso dentro, dessa nova tecnologia. A própria pandemia, ela trouxe uma mudança, ela acelerou um processo que até então muitos nem acreditavam que existia através de um sistema híbrido de ensino, trazendo o mundo físico, real dos alunos, com o mundo digital. E através de aulas digitais, nós conseguimos trabalhar durante mais de 2 anos com os nossos alunos a respeito das matérias. Falar se funcionou ou não já é outros 500, que isso pode ficar para um outro vídeo. Mas a ideia aqui é fazer com que você entenda através desse vídeo o potencial que existe dentro da área da Web3 e do metaverso nas questões de educação. É muito viável pensar, sim, que o mundo digital e o mundo real são totalmente interdependentes um do outro. Portanto, saber o que é o metaverso e a relação que ele estabelece com você, com a sociedade, com a educação, com o emprego das pessoas, é essencial e imprescindível até mesmo para você acompanhar as novidades que estão acontecendo dessa nova tecnologia. Claro, até mesmo o próprio futuro da educação, como vai ser aplicado. Eu sou o professor, esse é o PW3 e no vídeo de hoje eu quero passar para vocês alguns conhecimentos a respeito desse assunto. Então confere aí comigo como aplicar a educação dentro do metaverso. Para começar bem esse vídeo, eu preciso elucidar de uma maneira mais simples possível o que é o metaverso. O termo veio por esse livro aqui. Para quem não conhece, depois eu vou fazer um vídeo só dele, que é o Snow Crash, tá? Do Neil Stephenson, onde ele fala a respeito de um personagem, um entregador de pizza, que vai para o mundo digital, através de um personagem de RPG, criando então, estabelecendo um link direto entre a vida real e a vida digital desse personagem. Portanto, o metaverso é exatamente isso. É um mundo digital repleto de possibilidades onde você pode fazer o que você quiser. E isso é realmente uma grande responsabilidade. O metaverso não está aqui para te atrapalhar ou muito menos substituir a sua vida real, mas sim complementar e estabelecer um link com o seu gêmeo digital, que nada mais é um avatar holográfico feito através de computador, de um software, de PCs potentes, de programas que vão realizar cada dia a mais, cada hora a mais, um complemento para que isso se torne uma realidade. Claro que lá dentro você pode trabalhar, se relacionar com amigos, viajar, visitar obras-primas ou até mesmo conversar com Charles Darwin. Você pode fazer isso no metaverso. Isso realmente me deixa com muita vontade de fazer e cada dia mais utilizar o metaverso. Óbvio que a realidade virtual e a realidade aumentada, através de aparelhos como os próprios óculos, o Oculus Quest, aumenta a imersão. Faz com que você chegue em lugares que até então, somente com um PC ou um celular, você não teria uma imersão tão forte quanto essa. Mas tome muito cuidado para não colocar a realidade virtual que seja obrigatória com o metaverso. Mas como que a gente vai aplicar a educação dentro do metaverso? Para começar, eu não curto muito esse nome, porque para mim educação vem de casa. Mas como que a gente vai complementar a educação, que é o ensino das escolas, dentro do metaverso? Olha, pessoal, pela experiência de vida que eu tenho, literalmente 14 anos de sala de aula, eu posso dizer para vocês que já existe o metaverso na sala de aula, tá? Você pode utilizar a gamificação, você pode utilizar tecnologias que já existem hoje para implementar isso na sala de aula. Claro que isso exige trabalho, isso exige atenção e, acima de tudo, a tecnologia para que a escola consiga ter para que o aluno possa utilizar, com o benefício da Web 2 da internet auxiliando a Web 3. Então, a partir do momento que você tem a criatividade, fazendo com que o aluno tenha mais interesse sobre aquela matéria, isso faz com que ele tenha
um empenho maior para que ele goste mais daquela matéria. Qual que é o problema maior hoje? Hoje nós ensinamos nossos alunos simplesmente para passar por uma prova, chamada vestibular. E aí os alunos acabam meio que pegando aquele famoso ranço do professor e da matéria, porque muitas vezes é chato mesmo estar lá na sala de aula, aulas monótonas, lousa cheia de informação. Então, se nós tivermos criatividade e tivermos, obviamente, um amparo da escola em relação à tecnologia, nós conseguimos trazer essas inovações para os alunos. Então eu vou dar um exemplo de como que eu mesmo já utilizei isso com os meus alunos na sala de aula. Eu dei uma aula sobre doenças e eu usei o game Plague Inc. como uma disputa de doenças entre os meus alunos. E foi, cara, sério, foi muito incrível fazer esse tipo de aula. Eles aprenderam muito mais do que simplesmente decorar o que é bactéria e o que é vírus. Outro exemplo que eu posso citar aqui é que um outro professor utilizou. Ele utilizou um game chamado SimCity para poder explicar a urbanização. Então, ao invés dele simplesmente utilizar só a apostila, o caderno, ele usou uma gamificação dentro da sala de aula. E isso realmente ajudou demais. Outro detalhe, tem um material didático que eu já trabalhei, onde as cartas de química eram cartas de RPG e cada elemento químico era um personagem diferente do outro. Isso deu um boost, uma força muito grande para que os alunos tivessem a curiosidade na química. Imagina só o quanto que o metaverso pode contribuir para a captação de novos alunos e matrículas para as escolas. Cara, existe uma burocracia muito grande, onde você precisa ir para a instituição fisicamente para poder conhecer a escola, para ver as notas do seu filho, para discutir o que está acontecendo, reuniões de pais. Então imagina você conseguir padronizar isso através do seu gêmeo digital em um metaverso integrado com os pais, família e escola. Realmente isso existe um grande potencial e uma facilidade de novas captações de alunos, até mesmo que querem conhecer a instituição, o material didático. Eu já vejo isso muito acontecendo em alguns materiais, vamos colocar mais famosos aqui no Brasil, onde você já tem a matrícula online e até mesmo as apostilas online, mas ainda estão engatinhando nesse processo. Portanto, essas grandes instituições vão precisar se adaptar e contratar profissionais que estejam integrados e saibam trabalhar no metaverso. E é aí que nós entramos, os profissionais que estão estudando e entendendo mais a respeito dessa tecnologia sensacional. Embora o termo metaverso tenha começado com o livro, como eu comentei com vocês, em 1992, as ideias de metaverso elas são super antigas. Nós tínhamos aqui um game na época chamado de Mud One, que era um jogo de RPG escrito em textos que, através da ARPANET, as pessoas conseguiam jogar online. Isso já era uma forma de você integrar o metaverso dentro da anterior à Web 1, a Web 1 que chegou em 95. Então realmente é um termo muito antigo e que é o que me mostra todos os dias que o metaverso já existe há muito tempo. Eu até crio uma analogia muito grande com as nossas próprias células do corpo e o nosso organismo, onde as células vivem com o metaverso linkado de forma direta com tudo que nós fazemos com elas no nosso organismo. Isso é fantástico e é por isso que eu sou tão viciado em biologia. Eu lembro que no ano 2000 eu joguei o Second Life, que ele foi literalmente um jogo, um dos mais conhecidos de metaverso antes da Web 3. Ele não deu muito certo, porque a Web 2 acabou paralisando a sua expressão de formação, e eu acredito que se ele tivesse sido construído agora, é bem provável que ele ia estar bombando. Até mesmo os próprios RPGs, jogos que nós interagimos, ou até o próprio RPG de mesa, tudo isso traz um conceito muito linkado ao que é o próprio metaverso, que é você viver uma vida linkada com uma vida que não é a sua real, mas sim um link direto com um outro mundo. Isso mostra o grande potencial que nós temos. O que não dizer dos jogos que fazem tanto sucesso hoje, como o próprio Roblox, Fortnite, são metaversos, cara. Eles usam aí todo o potencial deles para criar uma dependência em um mundo digital. Olha o que é o GTA Roleplay, né? Que é literalmente hoje um dos maiores servidores de metaverso, onde as pessoas literalmente vivem, ganham dinheiro dentro de um mundo digital. Outro detalhe importante de passar para vocês é que o metaverso ele é um ambiente gráfico. Textos são utilizados principalmente para diálogos e a partir do momento que você entra no mundo digital, o teu gêmeo digital enxerga tudo o que está acontecendo lá dentro. Portanto, estabelecendo o famoso link direto chamado de dualidade
inclusiva, que é quando você interfere o seu mundo real e o mundo digital ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que a realidade virtual ela complementa tão bem o metaverso. Portanto, imagina isso dentro de uma escola que não pode ter um laboratório físico, um laboratório de física, química e biologia. Ela não tem condições de ter um laboratório físico, não tem nem espaço para isso. Então imagina você utilizando um app que você simula, né, então, as opções de laboratório que você tem lá e você acaba estabelecendo com os alunos uma relação principalmente, né, de ajuda e auxílio entre as pessoas que estão envolvidas naquele espaço e conseguindo realizar os experimentos de maneira digital. Isso realmente tem muito potencial e já tem acontecido em muitos casos e até mesmo dentro de faculdade de medicina com aulas através de um avatar que está em um outro país que faz uma técnica em um boneco, né, dentro da instituição. Isso aconteceu já aqui no Brasil, depois eu faço um vídeo rapidão para mostrar para vocês como funcionou. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te pedir um grande favor. Já ativa o sininho aí e se inscreva no canal para não perder os meus conteúdos que eu tô gravando aí com muito carinho para vocês. Então, bora continuar. Existe um aplicativo chamado Metaverse que dá para instalar no iPad. Cara, dá para usar muitos recursos bacanas, dentre eles, por exemplo, contar histórias. Imagina só, a criança ela tem que usar a criatividade. Imagina você pegar, ao contar uma história, você vai fazendo com que, através da realidade aumentada, não é nem realidade virtual, mas sim realidade aumentada, você estabelece uma relação com o mundo físico da criança, com o mundo digital. Então a criatura ganhando a vida, colocando balõezinhos com, né, as letrinhas contando a história. Isso aí realmente é algo que estimula muito a curiosidade. Eu vejo isso nos meus filhos e a minha filha ama a realidade virtual. Ela usa óculos quase todo dia e isso estimula muito a vontade deles de aprender. Imagina que bacana você, como professor de geografia, de história, fazer um tour digital com seus alunos. Imagina que bacana você conseguir levar dentro dos locais onde você está explicando e mostrando ao vivo para os seus alunos como ele está agora e como ele era antes, por exemplo. Tudo isso dá para ser feito num app gratuito chamado Metaverse. Dá para fazer, galera. No próprio vídeo do lançamento do Meta da Facebook, tem uma aluna utilizando as mãos para aprender astrofísica. E agora o Oculus Quest acabou de lançar uma tecnologia que não precisa nem de controle, e sim suas mãos. E eu vou também fazer um vídeo, fica ligado. Existe hoje um novo projeto chegando chamado de Legaton. Também vou produzir independentemente um vídeo para vocês. O Legaton é o seguinte, rapaziada. Imagina que bacana você ter na sua frente pessoas que você é fã e que você estuda. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre pilotagem com Ayrton Senna. Eles vão pegar através de uma inteligência artificial, vão fazer uma computação gráfica 3D do Ayrton Senna e ele vai te ensinar as técnicas de pilotagem dele. Olha que incrível isso. E realmente já está acontecendo. Eu já experimentei e fiquei de frente com Charles Darwin. E eu digo para vocês, cara, é de arrepiar. Com realidade virtual é a coisa mais linda. Então imagina o complemento que o professor não pode ter fazendo, né, um par, né, com Galileu Galilei em sua aula de física. Pô, cara, isso é sensacional. Não podemos esquecer também sobre a questão da formação chamada continuada dos educadores. Pô, imagina só, professor conseguir participar de reuniões e ir em locais que até então no mundo físico seria impossível, financeiramente e fisicamente. O professor, rapaziada, não é mole não. É uma profissão que exige muito tempo, dedicação e muita energia para ele conseguir dar conta de tudo que acontece na vida dele. Então o metaverso tá aí para ajudar muito o professor. Que fique claro, precisa ser bem feito, adequado para cada escola e não é fácil de ser aplicado. E de maneira alguma pensar que o mundo digital vai substituir o mundo físico, porque o contato humano é essencial para o desenvolvimento intelectual do ser humano. Na minha escola, por exemplo, não vai existir mais, já não existe mais, apostilas físicas. Eles estão colocando tudo apostila digital e o Learning Book, que é, na verdade, um Chromebook para poder estudar e aprender. Dizer para vocês que os alunos gostaram dessa novidade, não curtiram muito não nessa mudança. Toda mudança gera desconforto, mas nós precisamos saber utilizar essas novas tecnologias, até mesmo pela própria questão ambiental.
Mas eu não vou negar não, eu curto mesmo, é um livro físico, viu galera? Gosto até mesmo do cheirinho do bicho. Eu sei que nesse ponto eu não evoluí ainda, cara. Durante a pandemia, a Universidade de Stanford, ela fez uma aula de anatomia utilizando realidade virtual, dentro do metaverso, através de um gêmeo digital. Os gêmeos digitais são estruturas, né, são estruturas feitas por software, um programa de computador, que tenta trazer o máximo possível de realidade do local e pessoas que estão aplicando naquele ambiente. Eu acredito sim que com as novas tecnologias, principalmente o poder gráfico de computadores e celulares, eu acredito que isso vai chegar a cada dia mais. Nós percebemos já essa evolução acontecendo. Então imagina você sendo estruturado em forma 3D, de forma mais próxima possível do que você é, dentro do metaverso e trazendo aí, né, por exemplo, comprando um tênis na loja lá nos Estados Unidos, mas isso dentro do metaverso, e aí depois esse tênis chega na sua casa no mundo físico real. Então imagina que bacana isso. Imagina só você passar por um processo igual à pandemia, onde você não pode sair fisicamente. Então, o metaverso ele vai ser essencial para que a gente possa superar desafios que às vezes no mundo físico a gente não vai conseguir. Então, pensando nesse sentido, a gente começa até a idealizar campos, né, os campos de faculdade dentro do metaverso, onde você estabelece relação, o link com os alunos. As gigantes aí, como por exemplo a Meta da Facebook com o Horizon, já pensam em trazer isso principalmente nos exemplos que eles trouxeram para nós. Então isso mostra o potencial que existe dentro do mundo da educação, na relação que existe entre os alunos. Como eu já disse anteriormente, a própria medicina tem uma evolução muito grande com seus alunos. A MedRoom, que é uma pioneira aqui no Brasil, ela já traz uma tecnologia desde 2016, que é a EdTech, que através da realidade virtual, de óculos virtuais, eles fazem aulas de anatomia, como por exemplo, simulações de atendimento em clínicas, fazendo com que os alunos tenham um aprofundamento no seu ensino dentro da faculdade. Um dos benefícios principais desse tipo de aula é utilizar lâminas, né, digitais que são muito mais fáceis de ver os detalhes dentro do metaverso com a tecnologia e, acima de tudo, ver o funcionamento de um corpo humano vivo por dentro. Você consegue utilizar o recurso, né, do metaverso para que isso aconteça. Inclusive, até mesmo na própria Steam existem hoje vários jogos de anatomia humana para você poder estudar o corpo humano. Considerando os próximos passos depois da internet, com certeza o metaverso é uma das principais tendências da educação no ano de 2022. E aí, curtiu o conteúdo de hoje? Fiz com muito carinho, então comenta aí, compartilha e se inscreva no canal. Peço um grande favor, coloque aí os temas que vocês querem que eu traga para os próximos vídeos e a gente vai se vendo por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, valeu, valeu, tchau!